Hallo zusammen, tudo bem com vocês? Hoje no vídeo eu quero ajudar vocês a identificar o nominativo dentro das frases. Por que nós temos que começar com essa primeira identificação? Porque o nominativo, certo? Ele vai decretar as outras declinações. Nós vamos precisar, para descobrir as outras declinações, obrigatoriamente saber quem é o nominativo. Por isso, tudo depende dele. Então, nós temos que começar do começo. Então, o que seria em primeiro lugar o nominativo mesmo? É a primeira declinação, certo? Então, nós temos 4 ao total no idioma alemão. E o nominativo, isso aqui é muito importante. O nominativo, ele sempre vai ser o sujeito da frase, tá? Então, a partir do momento que você estiver falando do nominativo, você está falando do subject. E vice-versa. Então, isso já é uma questão muito importante para saber e não esqueçam mais. Então, o que seria o subject da frase mesmo? Ou seja, o nominativo do qual nós estamos falando? O subject é aquele ou aquilo que pratica a ação. É aquele ou aquilo que descreve o estado de alguma coisa ou alguém. Nós já vamos ver exemplos, então vai ficar mais claro. E sempre o subject vai ter uma posição ativa na frase, tá? Então, vamos entender um pouco melhor essa questão. Para nós, então, descobrirmos quem é o nominativo na frase, ou seja, o subject, nós precisamos recorrer a algumas W-Fragen. Isso vai valer também para todas as outras declinações. Então, no A1, eu ajudo o aluno a analisar a frase, tá? Nós já vamos fazer isso depois com exemplos mais a seguir, tá? Então, com as W-Fragen, vocês vão poder determinar, descobrir, identificar quem é o subject, ou seja, o nominativo na frase. Se ele for uma pessoa, você vai fazer a W-Frage wer. Se for um objeto, você vai fazer a W-Frage was. Então, vocês veem aqui para a W-Frage wer. Nós temos aqui um beispiel, um exemplo. Die Frau singt. A mulher canta. Die Frau singt. Aqui uma frase bem curtinha, só para vocês verem realmente a questão do sujeito. A propósito, nós vamos ter sempre, obrigatoriamente, um sujeito na frase, tá? Então, isso sempre tem que ser feito dessa forma. Nós não temos frase sem sujeito. Porque o verbo é conjugado através do sujeito na frase, né? Então, die Frau singt. A W-Frage que eu vou fazer, wer singt? Por que wer? Porque die Frau é uma pessoa, tá? Outro beispiel, outro exemplo, agora com o objeto. Das Haus ist schön. A casa é bonita. A casa aqui está fazendo uma ação? Não, mas eu estou descrevendo o estado dela. Como que ela é, tá? Então, o sujeito sempre vai descrever isso dentro da frase. Alguém fazendo ação ou descrevendo o estado de alguma coisa ou alguém, certo? Das Haus ist schön. Aqui, casa, das Haus é um objeto, então eu vou fazer a W-Frage, was ist schön? E o meu sujeito da frase vai ser das Haus, certo? Vamos agora, de uma forma mais detalhadamente, olhar aqui como que eu vou analisar a frase, tá? Então, no A1, o aluno aprende isso comigo, nas minhas aulas particulares, a analisar frases. Por quê? Depois, no A2, ele vai estar craque. Ele vai saber, ele já vai colocar, olhar para a frase e já saber o que é o que, tá? Mas no começo, no A1, nós temos que fazer dessa forma, saber analisar a frase e entender o que é o que. Good. Aqui eu coloquei cores, então isso aqui é uma questão didática, né? Para vocês saberem o que é o que. Então, nós temos o subject, verb e object. As três partes de uma frase. Sujeito é quem faz a ação. Verbo conjuga-se e o objeto é todo uma descrição, né? Um complemento do verbo dentro dela. Então, nós temos aqui o primeiro Beispiel, o primeiro exemplo. Der Mann trägt einen schwarzen Hut. Aqui é o seguinte, eu tenho que sempre observar, por exemplo, se nós temos substantivos aqui na frase. Nós temos aqui o der Mann und Hut. Quem está aqui fazendo a ação? Quem está aqui vestindo quem? O homem está vestindo o chapéu ou o chapéu está vestindo o homem? O homem está vestindo o chapéu. Ou seja, então nós já podemos verificar que aqui é uma pessoa que está fazendo a ação. Se for uma pessoa, eu vou fazer qual W-Frage? Wer, ja? Wer trägt einen schwarzen Hut? Quem? Quem está fazendo a ação? Der Mann. O homem, tá? Então, ele vai ser o sujeito da frase. E repetindo, vocês precisam saber quem que é o sujeito, porque depois, para descobrir o restante das declinações, vocês vão precisar saber
sempre, em primeiro lugar, quem é o sujeito. E ele depende depois de descobrir quais são as outras declinações. Entendem? Próximo exemplo. Die Frau war sehr müde. Die Frau war sehr müde. Aqui fica um pouco mais fácil porque nós só temos um substantivo que seria die Frau. E aqui eu estou descrevendo o quê? Ela está fazendo uma ação aqui? Não. Eu estou descrevendo o estado dela. Ela está sehr müde, muito cansada, tá? Então, aqui eu vou fazer qual W-Frage? A W-Frage para a pessoa, die Frau. Ela é uma pessoa. Então, eu vou perguntar, wer war sehr müde? Então, para fazer a W-Frage, como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a tal da W-Frage, wer oder was, colocar um verbo em segunda posição e depois o restante da frase. Wer war sehr müde? Quem estava muito cansado? Ja? A resposta aqui é die Frau, certo? Então, ela é o meu subject, ou seja, o meu nominativo da frase. Agora, eu gostaria de relembrar com vocês ainda a questão dos artigos. Nominativo é uma declinação que não altera, ou seja, não declina. Ela vai pegar o artigo original da palavra. Por exemplo, aqui eu coloquei der Ball, die Sonne, das Buch. Ja? Então, do jeito que está no dicionário, eu vou colocar também na minha frase. Tá? Então, esse artigo aqui, então vocês veem que nós vamos pegar ele como ele é. Tá? Nós sabemos também que para eu falar de declinação, eu preciso saber quem que é o artigo definido e quem que é o artigo indefinido de uma declinação. Vocês vão ver isso depois nas outras declinações também ainda, no seguir dos outros vídeos. Então, nós temos aqui bestimmte Artikel, que seria o artigo definido. Der Mann, die Frau, das Kind, e aqui o plural é die Kinder, certo? Então, sempre vocês veem aqui o der e das. Ele vai ser o artigo original. Do jeito que está no dicionário, eu vou também colocar essa palavra na minha frase, tá? E aí nós temos os unbestimmte Artikel, que são os artigos indefinidos. Então, o bestimmte Artikel, só aqui falando, né? No meu canal eu tenho também já vários vídeos sobre esses assuntos, então vocês não entenderam, vocês podem dar uma olhada lá. Mas, aqui der seria o homem, die Frau seria a mulher, und das Kind é a criança, tá? E o plural seria, aqui no plural nós sempre vamos usar o artigo die. Tanto, ele não vai fazer distinção de gênero, certo? Então, o die sempre vai ser para todos os substantivos. E aqui o artigo indefinido, ein Mann, ou seja, um homem, eine Frau, uma mulher, ein Kind, uma criança, tá? No plural, cuidado, o plural não existe os artigos indefinidos no idioma alemão, tá? Então, isso aqui seria só uma recapitulação. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Agora, no grupo, eu peço que vocês, então, né, escrevam os exemplos de vocês. Vamos praticar, né, aquilo que foi ensinado aqui no vídeo, certo? Muito obrigada por assistir. Avalie o vídeo, por favor. E até o próximo vídeo. Tschüss!